Queridos irmãos, ouvintes, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos aqui falar um pouco sobre a ceia do Senhor. E antes eu gostaria de ler aqui um pouco da palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que eu beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bom, a ceia do Senhor tem sido motivo, ultimamente, de muitos questionamentos, quando na realidade, na vida cristã, isso já deveria ser uma página virada. No entanto, de vez em quando surge alguém trazendo algum tipo de ensino ou novidade que destoa da verdadeira instrução com relação à ceia do Senhor. O propósito dessas pessoas, ainda que conscientemente não o façam dessa forma, mas o propósito é criar confusão e dissensão no corpo de Cristo. Muitos deles se dizem ter abandonado o sistema religioso e, portanto, começam a negar tudo aquilo que aprenderam dentro do sistema, e incluindo aquilo que aprenderam com relação à ceia do Senhor. E começam a trazer ensinamentos distorcidos daquilo que é a realidade. Infelizmente, muitos, por não conhecerem a verdade, por estarem muitas das vezes decepcionados com alguma coisa que aconteceu dentro do âmbito religioso, com a fé enfraquecida, acabam absorvendo de forma fácil tais ensinamentos e acabam incorrendo num risco sério até de desviar-se para uma apostasia. Bom, o título desse vídeo hoje é O que não te contaram sobre a ceia do Senhor. Esse título tem uma razão, porque é exatamente com esse título que aparecem diversos ensinos distorcidos a respeito da ceia do Senhor e que tem atraído muitos para essa distorção teológica. É comum nós encontrarmos já algumas indagações a respeito da ceia do Senhor, como, por exemplo, a ceia do Senhor é santa ceia ou é apenas ceia do Senhor? Alguns vão se opor à ideia da santa ceia e dizer que é apenas ceia do Senhor, porque a expressão santa ceia não aparece na Bíblia. De fato, o termo Santa Ceia não é um termo que aparece na Bíblia. Outros vão assim dizer que santo é Jesus. Portanto, a ceia não é santa. No entanto, a palavra santo, dentro do contexto bíblico, aponta para aquilo que é consagrado a Deus ou para aquilo que é separado ou dedicado. Portanto, a ceia do Senhor é um memorial não aberto à participação de todas as pessoas. Ou seja, os únicos que têm, biblicamente, a permissão para participar da ceia são os santos. É a igreja
do Senhor. E, portanto, se trata de um memorial separado para o povo santo, ou para a igreja. Esse é um memorial relacionado à fé da igreja. Alguns vão questionar se a ceia seria um sacramento ou apenas um memorial. Alguns vão dizer que a ceia não é um sacramento, porque os elementos não são santos em si. Mas o que quer dizer a palavra sacramento? A palavra sacramento vem do latim, cujo significado é ritual sagrado. É um ritual que representa uma realidade espiritual. Dentro desse aspecto e dentro dessa compreensão, a Bíblia apresenta para o cristão dois sacramentos apenas: o batismo e a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Uma vez que se trata de um sacramento relacionado a um ritual sagrado, um ritual separado, um ritual que representa uma realidade espiritual, portanto, eu creio que não há problema algum em se referir à ceia do Senhor como Santa Ceia, como muitos dos cristãos evangélicos sempre fizeram desde a Reforma Protestante. A ideia que nós precisamos compreender é que os elementos, eles não transmitem graça por si sós, mas dependem da fé do participante, ou seja, aquele que participa da ceia, ele recebe graça naquele momento de comunhão pela fé no sacrifício de Cristo, naquilo que é a representação espiritual daquela realidade espiritual. Portanto, a graça não está nos elementos em si, mas na fé do participante. Alguns vão, por não compreender a questão da ceia, eles vão para o extremo. O que seria isso? Por exemplo, existem comunidades evangélicas que não permitem que alguém que não pôde participar da ceia, uma criança, por exemplo, não permite que tais crianças comam daqueles pães após aquele momento de memorial, ou seja, aquele momento solene. Passou-se o momento solene, alguns vão orientar que se enterra os elementos, que dissolva os elementos no ralo, para que vão embora pelo ralo, né? Mas não permite que a criança coma, ou que alguma outra pessoa coma daqueles elementos depois que passou. Isso é ir ao extremo, como se aquele elemento tivesse adquirido em si um algo tão sagrado que ele passou-se por uma transformação, como se aquele elemento tivesse passado por uma transformação. Isso é ir ao extremo, ou seja, um símbolo sagrado de uma realidade espiritual enquanto a solenidade está acontecendo. Passou-se a solenidade, aquele pão volta a ser apenas um pão comum, ou seja, ele não tem nenhum significado, ele perde o seu significado após o ritual, ele perde o seu simbolismo após o ritual. Não há nada que defina um caráter santo nos elementos permanente.
Se fosse assim, nós teríamos que ter teríamos um problema sério com a água do batismo. Por quê? Porque a água do batismo tem a mesma representação de uma realidade espiritual. Portanto, o batismo também é considerado um sacramento. Se não pode comer do pão depois que se passou o momento da solenidade, então o que fazer com a água do batismo? As pessoas que vão utilizar daquela água quando se batiza num rio, por exemplo, a água vai descer, mas alguém vai, de alguma maneira, utilizar-se daquela água. Então não faz nenhum sentido. Não há nenhuma orientação com relação a isso, nem na Bíblia e nem nos pais da igreja, né? Que nem nos pais apostólicos, que seria o documento mais antigo que nós temos, que fala da ceia do Senhor, não dá nenhuma referência com relação a essa questão, né, nesse sentido. Então isso seria ir ao extremo. Isto é meu corpo, na expressão isto é meu corpo, quando Jesus pega o pão e refere-se ao pão como seu corpo, não deve ser entendido no sentido literal da palavra, e sim na sua representação. Jesus disse também: eu sou o pão vivo. Também lhe disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ora, o que ele queria dizer com todas essas coisas, senão que era um sentido figurado que apontava para a sua realidade, para aquilo que era a sua missão soteriológica, para resgatar a humanidade. Alguns questionam se a ceia ou a Santa Ceia seria uma substituição da Páscoa. Bom, ou uma continuação da Páscoa. Nós precisamos entender que a Páscoa foi uma instituição para o povo judeu. Então a Páscoa judaica ela tem toda um significado para o povo judeu. E a Páscoa judaica apontava para o sacrifício de Cristo. E Jesus, quando ele institui a ceia, ele faz exatamente quando ele está participando da Páscoa judaica. Ele, como judeu, ele participa da Páscoa judaica e naquele momento ele faz a instituição da ceia, que deveria ser a forma com que a igreja iria celebrar como memorial o seu sacrifício. Portanto, para os judeus, a Páscoa judaica apontava para o sacrifício de Cristo que viria. A ceia do Senhor nos faz olhar para o sacrifício de Cristo que já aconteceu. Jesus, então, ele dá uma ressignificação da Páscoa para o cristão. O que é uma ressignificação? É um novo sentido, uma nova forma. Ou seja, podemos dizer que Jesus, ele, sim, a ceia substitui a Páscoa judaica para a igreja. E ela não é celebrada nos moldes judaicos, porque se assim fosse, a Páscoa ou a ceia do Senhor deveria ser celebrada uma vez por ano, porque era assim que acontecia a celebração da Páscoa. Mas a ceia do Senhor sempre foi celebrada todas as vezes que a igreja reunia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eles sempre reuniam para partir o pão. Então a ceia era um acontecimento semanal, vamos assim dizer. Alguns estão trazendo distorções com relação à fala do apóstolo Paulo, quando ele fala e orienta a respeito da ceia do Senhor. E
Alguns estão ensinando que a ceia não é obrigatória para a igreja. A ceia não é obrigatória para a igreja. No entanto, o que nós vemos na palavra do próprio apóstolo Paulo, referindo-se à palavra de Jesus, ele diz que recebeu do Senhor o que ele transmitiu para a igreja. Façam isso em memória de mim. Façam isso, ou seja, aqui um imperativo, há uma ordem para que isso fosse feito. Vamos pensar aqui uma outra expressão que Paulo vai dizer, que é no versículo de número 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ordem é para que a igreja reunisse e celebrasse esse memorial até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus. Outra distorção que eles estão ensinando, que fazer isto na ordem de Paulo é a partilha em amor e não a continuidade do ritual. É a partilha em amor e não a continuidade do ritual. Ora, é forçar muito o texto bíblico. Por quê? Porque o que Paulo vai dizer no versículo 23 é exatamente isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue a vocês. Façam isto em memória de mim. Ou seja, ele não está falando que é apenas a partilha em amor, embora o significado profundo da ceia, que aponta para o sacrifício de Cristo, também aponta para a unidade cristã, para o vínculo de amor entre os cristãos. No entanto, o que nós vemos aqui no imperativo é que esse ritual deveria continuar. Não apenas uma partilha em amor, mas a prática do ritual e o seu simbolismo sagrado. Ensina-se também que a ceia é para todos, ou seja, todos devem participar, visitantes, crianças, pessoas que estão em situações que a Bíblia não aprova, todos devem participar da ceia. E eles vão pegar o versículo 28 e dizer assim, que examinar a si mesmo era uma orientação de Paulo, porque as pessoas estavam examinando os outros e fazendo o julgamento das pessoas. E por causa do julgamento que eles faziam dos outros, eles impediam que essas pessoas participassem da ceia. Veja, isso é distorcer completamente o contexto daquilo que estava acontecendo ali. Embora em muitos lugares há sim pessoas que examinam os outros e não a si mesmo, e por julgar os outros acabam impedindo a participação de muitos crentes na ceia, e não vejo base bíblica para que isso aconteça. No entanto, o contexto que Paulo vai fazer essa orientação é para que as pessoas pudessem compreender se eles de fato estavam em condição de participar da ceia do Senhor. Ou seja, se a ceia era para todos indistintamente, por que alguém deveria auto-se examinar
para ver se estaria em condição de participar da ceia. Não faz sentido. Ele vai dizer assim: assim quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer e do pão e de beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. É claro, Paulo está falando da seriedade daquela participação solene e do risco que é participar da ceia desonrando o corpo de Cristo. Não entender essas coisas leva a uma distorção daquilo que é um ensino sadio com relação a essa solenidade. O que estava acontecendo ali, as pessoas estavam desprezando os outros na participação da festa comunitária, onde a ceia também ocorria. Existia a festa ágape, que cada pessoa levava um determinado alimento, juntava, unia-se ali para festejar a festa do amor, daquela unidade, e ao mesmo tempo acontecia-se ali a ceia do Senhor. O que estava acontecendo é que as pessoas antecipavam e comiam sem esperar os outros. Aqueles que chegavam depois e que não tinham nada para contribuir, ficavam sem participar. Eram desprezados nesse sentido, porque as pessoas não preocupavam com os demais membros do corpo de Cristo. E isso era o pecado. Ao desprezar os membros do corpo de Cristo, ao fazer pouco caso dos membros, era não compreender o que era de fato o corpo de Cristo. E isso traria para eles julgamento. É isso que o texto bíblico está dizendo. Por isso eles deveriam examinar a si mesmos para depois comer do pão e beber do cálice. Novamente, é frisado que o ritual não é apenas a participação da refeição. Era o ritual, era o simbolismo, era o pão e o vinho. Vamos ver aqui. Eles acusam as igrejas que atuam corretamente na solenidade da ceia de serem separatistas ao não permitir que algumas pessoas participem da ceia. E eles acusam, eles vão dizer que o que Paulo está dizendo aqui, que por isso há muitos de vocês que estão fracos e doentes e alguns que adormeceram, no sentido de morreram, eles vão dizer que essa doença que alguns estavam vivendo e até morriam, era por causa da atmosfera que se causava, a atmosfera exclusivista, separatista, que se criou em torno da ceia do Senhor. Como se aquela atmosfera estivesse causando um problema psicológico e, portanto, de doença das pessoas que estavam sofrendo aquela discriminação, vamos assim dizer. Mas o que nós vemos no texto bíblico claramente é que essa explicação está completamente destoada da realidade. Vamos entender o que Paulo está querendo passar para a igreja. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Versículo 29. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Então, quem estava comendo, desonrando o corpo, é que estava recebendo julgamento sobre si. E o resultado desse julgamento era o que? Versículo 30, é a sequência. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Ou seja, quem comia indignamente
quem estava participando sem poder participar, sem compreender o que é corpo de Cristo, sem compreender o mistério dessa solenidade, estava atraindo para si julgamento e, como consequência, fraqueza, doença e até mesmo morte. E quem é que estava causando isso? Será que era o ambiente separatista que estava causando isso? Será que as pessoas que estavam fazendo esse julgamento que estava causando isso? Vamos ver então a sequência, versículo 31 diz assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor. Ora bem, quem é que está julgando aqueles que estão participando indignamente? O Senhor. Estamos sendo o que? Disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Versículo 33, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Então, a ideia aqui é que aqueles que estavam sofrendo a punição, a influência do julgamento, não era aqueles pobres que estavam ficando sem participar, que estavam ali sendo desprezados, não. Pelo contrário, era aqueles que estavam desprezando os pobres, que não estava entendendo o corpo de Cristo, que estava desprezando o corpo de Cristo. É exatamente nesse contexto que há esse julgamento. Portanto, há uma seriedade com relação a todo o ato da ceia do Senhor, e que cada um deve sim fazer seu autoexame para depois participar da ceia. Claro que quando se analisamos a nós mesmos, nós vamos encontrar em nós fraquezas, mas é aí que entra a graça de Deus, a reconciliação, o pedido de perdão, o arrependimento. E aí sim, após esse análise e essa reconciliação com o Senhor e esse acerto, a liberdade para nós, pela graça de Deus, participarmos da mesa do Senhor sem problema algum. Mas quero compartilhar com vocês aqui também um outro canal aí que está ensinando heresias com relação à ceia do Senhor. E olha que ponto a pessoa chega, né? Chamar a ceia do Senhor de pão imundo da Santa Ceia. Olha a gravidade. Pão imundo da Santa Ceia. Infelizmente, muitas pessoas aplaudindo, seguindo tal ensino, achando que saíram do sistema religioso, que descobriram agora a verdade a respeito da ceia do Senhor, a ponto de poder sentir-se livre para se referir à ceia do Senhor como pão imundo da Santa Ceia. Esse mesmo líder está ensinando que se é em memória de Cristo que se comemora a ceia, então Cristo não ressuscitou. Porque a ceia é um memorial da morte de Cristo. Olha o absurdo de argumentação que a pessoa chega. O sacrifício de Cristo é fundamental, é o centro da soteriologia. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o cordeiro imolado não há remissão de pecado. O amor de Deus transbordou em favor do homem na cruz, quando o Filho recebe sobre si a ira de Deus. Ou seja, quando o Filho recebe a ira na cruz, naquele momento, aquilo que estava destinado à humanidade como punição por causa do pecado recai-se sobre Cristo. E naquele momento, Cristo assume toda a nossa culpa e ele paga, portanto, o preço do resgate como
representação do amor de Deus e do próprio Cristo para resgatar a alma do ser humano. Portanto, o cerne da mensagem cristã é a morte e ressurreição de Cristo. Ora, se nós fazemos um memorial pela ceia da morte de Cristo, até que ele venha, se ele virá, é porque ele ressuscitou e ele está assunto ao céu. Então, a ceia do Senhor, ela aponta para duas direções, ela nos faz olhar para trás, para a cruz do Calvário, para aquilo que Cristo realizou, mas também nos faz olhar para frente, para o futuro, para a esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Portanto, não há nada de errado em participar da ceia do Senhor. Esse líder vai dizer que a comunhão que a igreja precisa, a comunhão é a comunhão do cálice. O cálice é a comunhão. E o pão que partimos também o corpo, é a comunhão do corpo de Cristo. Portanto, segundo ele, toda vez que a igreja está reunida para cultuar, ela está em comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo, porque aponta para a comunhão. Portanto, a igreja não precisa de elementos como a Santa Ceia para representar nada disso. No entanto, nós estamos diante de um sacramento instituído pelo próprio Cristo. Todas as vezes que comerem e beberem, negam que ele está vivo, segundo a fala desse líder. Toda vez que vocês reúnem para comer a ceia e beber o cálice, vocês estão negando que Jesus está vivo. Isso é, na verdade, um absurdo e uma falta de compreensão da clareza bíblica a respeito desse assunto. Também ele explicando a respeito da expressão participar indignamente, ele vai dizer porque a Páscoa era um ritual para os judeus, portanto, os gentios participando da Páscoa ou da ceia do Senhor estaria participando indignamente, porque não foi feito para eles. No entanto, nós estamos diante de uma orientação do apóstolo Paulo, dado à igreja, que também era composta de grande parte, ou da sua maioria, de gentios convertidos ao Evangelho. E para nós encerrarmos esse assunto, eu quero ler aqui o documento mais antigo que a igreja tem, que é de Daquê, data do 1º século, e aqui traz uma instrução com relação à ceia do Senhor, e que eu gostaria de ler para vocês, que diz assim, abre aspas, vocês não podem permitir que alguém coma ou beba de sua Eucaristia, exceto os batizados em nome do Senhor. Pois, referindo-se a isso, disse o Senhor, não deem o que é sagrado aos cães. Mateus 7, versículo 6. Fecha aspas. Portanto, o documento mais antigo que a igreja tem, fora as Escrituras, documento mais antigo, traz uma instrução dizendo, já no 1º século, de que era orientação para a igreja que somente quem fosse batizado poderia participar da Eucaristia ou da ceia do Senhor. E que ao fazer um vínculo aqui, um link com Mateus 7,6, onde aparece não deem o que é sagrado aos cães, traz então a compreensão dos pais apostólicos de que esses elementos, ou a ceia do Senhor, eram sim uma santa ceia, era algo sagrado e, portanto, algo que expressava e tinha uma mensagem de uma realidade espiritual, portanto, sendo sagrada e santa, não deveria ser distribuído à revelia, como muitos têm feito ultimamente, sem considerar a profundidade de tais ensinos.
Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.